Opa, pessoal. Bom, hoje eu tirei um pouco do meu tempo que eu poderia estar lendo algum livro de direito, algum pensador, algo mais importante, mas resolvi aqui tirar um pouco do governo do Lula, do PT, e separei alguns dos crimes que o ex-presidiário descondenado veio cometendo junto com seus filhos e a famosa quadrilha dele, que é o PT. Então, vamos para o vídeo. Bom, já vi várias vezes acusando os filhos do Bolsonaro, até a Laurinha de 15 anos, com ofensas bem grosseiras. E o nome deles não saía da Globo, mas aqui a questão não é eles, é só para pegar um ponto. Esse é um do Lula que já teve em esquemas comprovados, nem era. Tem um dado aqui que eu puxei que o Lula tem 5 filhos, 4 deles foram acusados de crimes de corrupção, organização criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. Bom, o mais famoso dele é o tal de Fábio, que é o mais velho. Ele foi o precursor em 2003, quando o pai assumiu o governo. Ele era funcionário de um zoológico em São Paulo. Um ano depois ele se tornou um dos caras mais ricos. Ou seja, ele foi o primeiro milionário da família. O primogênito largou o emprego de zoológico, criou uma empresa de games e vendeu parte dela por 5 milhões de reais de valor na época para a Oi. Bom, mas não para por aí, hein? E antes do descondenado Luiz Inácio da Silva vir preso no 7 de abril de 2018, se eu não me engano, teve mais denúncias feitas contra ele e sua quadrilha. Bom, num processo de reformas de um imóvel, num custeio da guarda a Silva condenar a pagar uma multa equivalente a 670 mil. A denúncia havia sido realizada em setembro de 2016 pelo Ministério Público Federal, a qual afirmava que o ex-presidente havia recebido 3,7 milhões em propina dissimulada da OAS, por meio de um triplex reformado no condomínio de luxo, pelo pagamento de em torno de 1 milhão para a empresa guardar em itens que o Lula recebeu durante o exercício da presidência entre 2002 e 2010. Do montante da propina acertada no acerto da corrupção, cerca de 2 bilhões constitucionados na diferença entre o pago e o preço do imóvel ali. Bom, em 7 de abril, após ter sido condenado no processo no triplex do Guarujá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a condenação foi confirmada também em segunda instância em 2018, há 12 anos e 1 mês. Bom, e para você que está vendo até agora, ele não parava de acumular as denúncias. Até então, o descondenado presidente, na época, também acumulava denúncias, sendo 3 somente em setembro. Naquela época, o procurador da República já havia acusado ele de receber quase 1 bilhão em propinas por meio da Petrobras e outros ministérios. Agora o Ministério Público acusava, então, naquela época, de receber recursos ilegais em 2009, quando ainda era presidente. O processo afirma que Lula recebeu 6 milhões
para favorecer montadoras com a assinatura da medida provisória. O dinheiro teria sido usado para a campanha eleitoral do PT. O Lula já era réu em outras 6 ações criminosas, tendo sido condenado em uma delas por corrupção passiva. Bom, e também não para por aí, hein? O Ministério Público de São Paulo também realizou uma denúncia contra o ex-presidente, naquela época, agora o ex-condenado, Lula, acusado de ser o proprietário oculto de um apartamento no triplex do Guarujá. Porém, a Justiça de São Paulo enviou os autos do processo ao juiz federal, na época, que era o, se eu não me lembro, se não me engano, era o Sérgio Moro, por entender que o crime era na esfera federal e não estadual. Em 14 de setembro de 2016, o Ministério Público Federal denunciou Lula e mais 7 pessoas pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 20 de setembro de 2016, Sérgio Moro aceitou a denúncia e Lula tornou-se réu na Operação Lava Jato. Por isso que queria tanto acabar com a Lava Jato, né? Que você vê esses políticos preocupados tanto. Porque a Polícia Federal naquela época prestava, né? Esse guarda-costa comprado pelo Xandão, né? Ou pelo Gilmar Mendes, que parou uma operação aí que estava acontecendo, a operação na Fundação Getúlio Vargas, mas tá. A denúncia estava relacionada a 3 contratos, as quais ali a OAS com a Petrobras afirmava que 3,7 milhões de reais em propinas foram pagas a Lula. Mas parou por aqui. Mentira, ainda tem mais. No dia 12 de julho de 2017, Sérgio Moro, então juiz federal, da primeira instância, condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo um triplex no Guarujá. Aí acharam que ia livrar ele, nem jogando ele pela segunda instância, mas não. Lá também ele foi apenado para 12 anos e 1 mês. Em seguida, no 5 de abril, Moro pediu mandato de prisão. Em abril de 2019, na decisão unânime pela 5ª turma do STJ, manteve a condenação de Lula e reduziu a pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro de 12 anos a 1 mês, de 12 anos a 1 mês para 8 anos e 10 meses de prisão. E o caso do triplex foi investigado no âmbito da Operação Lava Jato. Lula cumpriu pena em Curitiba, que não foi bem uma pena, que você viu o depoimento da mulher dele. Na verdade, aquilo ali era um centro de operação dele. Ela falava que ia lá fazer visita íntima pro cara, que lá ele fazia suas reuniões, ou seja, acho que a DPEM lá, a Polícia Penal Federal lá, com ele foi a mãe, né? Mas tá. Lula cumpriu a pena em Curitiba, no presídio de Superintendência Regional da Polícia Federal, no Paraná. Mas vamos continuar aqui e falar do quadrilhão do PT. Em setembro de 2017, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia no inquérito conhecido como Quadrilhão do PT. Aposto que nem ouvia falar nisso. Claro que não, tudo que é do PT é abafado. Porque todo mundo sabe que o PT anda lado a lado ali com PCC, CV e o chefe disso tudo aí, obviamente, o Lula e o braço direito dele, o cabeça de ovo, né? Mas tá. Conhecido como quadrilhão do PT, acusando Lula e também a Dilminha de ter liberado durante seus governos entre os meados de 2013 e 2016, ou seja, para quem acha que quem governava era a Dilma, não era o Lula ali por trás. Que a grande verdade é que todo mundo sabe que a corrupção,
O PT, a esquerda, ela só tem o Lula como referência. Quando ele morrer, acabou. Sumiu a esquerda e o PT daqui. Porque eles são todos marionetes dele. Porque ele não tem dó de meter a mão no bolso. Ele gasta e compra todo mundo, mas tá. Bom, eles eram acusados de ter uma organização criminosa que lesou a Petrobras. Segundo a acusação formulada pelo ex-procurador-geral Rodrigo, foram desviados da estatal cerca de 1,5 bilhão de reais ao longo de 14 anos em que a suposta organização criminosa vigorava, em que o Lula ali era um dos cabeças do quadrilhão do PT, e a Dilma também. Vai voltando para os filhos abençoados, bem-sucedidos do Lula. Outros 2 filhos do ex-descondenado tiveram seus negócios enquadrilhados nos últimos anos pelas autoridades. O Ministério Público chegou a identificar repasses que somam 1,7 milhões de reais do Instituto de Fisioterapia, acho que é isso, alguma coisa assim, o Instituto do Lula, que não tem fins lucrativos, que recebia doações de empreiteiras envolvidas na Lava Jato e da firma de palestras do ex-presidente contratado em várias oportunidades pelas mesas empreiteiras para empresas dos filhos. Bom, e para estar fechando aqui com chave de ouro, além do Lula ser acusado de ter recebido um triplex em Guarujá como propina nas empreiteiras e ter ocultado tal patrimônio, ele era acusado de ser dono de um sítio que ele frequentava ali, também recebido como vantagem devida de empreiteiras e de ter ocultado tal patrimônio. Lula também era acusado, né? Não é acusado mais, era acusado de utilizar o Instituto Lula em empresa de palestras para recebimento de vantagem indevida de empreiteira. Fora isso, o ex-condenado era suspeito de participar junto com outros políticos e empresários de uma organização criminosa para fraudar a Petrobras. O Petrolão ali, né, com a Dilma e o quadrilhão do PT. E as acusações não paravam por ali. Lula também era acusado de tentar ali barrar com tudo que era o jeito, como ele está conseguindo agora, né, as investigações. Só que agora ele está com mais força. Só que na época ele tentou obstruir a justiça, tentou comprar silêncio ali de delatores, obstruir investigações da Lava Jato até que conseguiram, né, acabar com a Lava Jato. A Dilma tentou colocar ele como ministro para obter foro privilegiado de receber propina da Odebrecht, operada por Antônio. O PT ali por meio de compra de terrenos para intuito do Lula e do aluguel de um apartamento ao lado de onde ele morava. Bom, mas chegando ao fim, realmente, pelo STF, pela Globo, Lula não deve mais nada. Porém, das 11 acusações mais conhecidas de que o Lula foi alvo das conhecidas da justiça durante a investigação, no período que foi presidente da República, o petista só conseguiu ser absolvido que veio de 3 em 3. Ou seja, de 11, só em 3 que ele conseguiu ser absolvido, né? De forma bem... aquele jeitinho, né? Com o dinheiro conta. E se você pegar desde o início até o governo Dilma, ele teve acusação que não faltava mais, envolvendo o quadrilhão e seus filhos e a própria Dilma. Só que a Dilma, coitada, só pela fala dela a gente sabe que ela não... nem era ela ali, ela não governava, ela era marionete do Lula. Assim como o Haddad e essas outras tropas aí de vermelho. Mas tá, entre 2017 e 2019, o petista foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção,
passiva em três instâncias. Primeiro soltaram ele falando que ele tinha que ser condenado em segunda instância. Ele foi condenado na segunda e na terceira. E julgado por 9 juízes, mas em 2021 teve as sentenças anuladas pelo ministro do STF, Fachin, eu acho o nome desse... Galera, e vocês sabem, né, que dos 11 ministros que estão ali no STF, só um é juiz de verdade, né? Se eu não me engano, grande parte deles nem concurso passaram. Nem concurso passaram, tipo... parece até brincadeira. Tem um dos ministros aqui que eu não posso citar muito o nome. Que no Twitter já comecei, tipo, levar uns blocos lá, um post, porque eu marco ele, eu falo alguma coisa. Mas ele foi reprovado até na prova da UAB, hein? Até na prova da UAB, porque ele não tinha notado saber jurídico, acho que assim fala alguma coisa assim. Mas o cara se tornou um deus aí do STF. Bom, mas por fim o petista chegou no Palácio do Planalto, né? Como bem a gente sabe, o PL alega fraude. Eu acho estranho também um sistema ser tão limpo, mas ser tão transparente ao mesmo tempo. E os caras aí não ter sossego onde vai, mas tá, o petista chegou ao Planalto com a votação mais apertada desde o fim do período do governo militar. A diferença para o Bolsonaro e do PL foi voto a voto. E Lula obteve menos de 1% de diferença das urnas. E olha que teve que juntar Tebet, Ciro Gomes, STF, TSE, os melancias, que sabemos que são os trouxas armados, corrupção de MP, polícia, tudo isso aí que você pode imaginar contra ele. E mesmo assim teve uma diferença de menos de 1%. E com um placar sacramentado, o ex-condenado é eleito para o terceiro mandato como chefe do executivo, depois de governar o Brasil entre 2003 e 2010. Cara, não fico, gente, comemorando, mas se você pegar um governo tipo do Vargas, se o cara fizesse o que o Vargas fez, com certeza, esses 3 mandatos seria ótimo. Se o cara fosse como o Vargas, porque todos os direitos que a gente tem hoje em dia foi graças ao Vargas. 13º, FGTS, horas trabalhistas, o voto feminino. O cara poderia citar aqui várias coisas que o Vargas fez. Porque o Vargas também governou em 3 governos também, pra quem não sabe, tá? Fica falando, só o Lula governou, não foi não. Ele teve o provisório, o constituinte e o Estado Novo. Pra mim o melhor foi o Estado Novo e o constituinte. Mas tá. E por determinação do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, o petista foi condenado em virtude de envolvimento em escândalo de corrupção. Lula saiu da cadeia graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Diferente do que se afirmou ali na Globo, do William, que o inocentou, Lula não conseguiu a absolvição da justiça. De 11 processos, ele só foi ali de 3. O resto era para estar comendo solto aí, mas colocaram que ele foi absolvido, mas não foi. Ele não conseguiu ser absolvido. Mongozão aí. Mas é isso aí, né? É aquela famosa frase de um juiz. Que esses juízes têm uns linguajar meio loucos, né? Se pegar assim, eu vi já fala dos gemamentos desse cara aí, do Barroso, perdeu o Mané, né? Então é isso aí, perdeu o Mané. Não tem muito o que falar, porque dentre esses caras que gosta aqui de estar comentando
sujeira que a esquerda faz, o Lula faz como Constantino, que é um cara muito inteligente, Fiuza, Augusto Nunes, que eu gosto demais. Augusto Nunes, pra mim, cara, é o... sei nem descrever a inteligência desse homem. Ana Paula, que era da Jovem Pan e foi pra Revista Oeste. Revista Oeste. O Superman lá também da Jovem Pan, não vejo mais ele porque a Jovem Pan deu uma lá, foi bem pelo outro lado. Mas espero que ainda esteja do lado do bem. A Zoe Martins, super inteligente. Ela viveu, eu acho, se não me engano, na pele o governo esquerdista lá em Cuba. A Bárbara, acho, do Te Atualizei. Eu não falo muito porque eu não sou tão grande como eles. Ou seja, se eu receber um processo, alguma coisa, eu tô mais lascado que eles. Porque assim, fui militar temporário, tenho formação básica, superior mais básica ali. Tinha umas certificações militares, curso de direito. Tenho um sonho de chegar ali a delegado, capitão. Meu Deus, também, quem sabe. Deus me livre, mas se for por meio de tentar mudar a política. Mas eu não tenho como bancar um advogado. Então eu evito falar muito. Queria poder falar mais, porque tem bem mais coisa para falar, o que está acontecendo. Mas é isso, gente. A foice e o martelo matou mais do que qualquer outra ideologia. O certo era a gente não precisar de uma ideologia para viver. Eu gostava muito do Enéas, porque o Enéas não se colocava nem na esquerda nem na direita. Porém, a gente sabe que ele era mais de direita, né? Mas o certo era não precisar de uma ideologia. Só que você pega a direita, ela não te obriga a ter uma ideologia. Você tá com eles ou não tem problema. Já a esquerda, ela te obriga a ter uma ideologia. Se você não tá com eles, você é fascista, você é golpista, terrorista. Se você não tá com o partido LGBT, você é homofóbico. Se você não tá com o partido feminista, você é machista. E portanto que eu nunca vi ninguém defender a Bárbara quando ele sofreu com seu canal. Te Atualizei. Quando tem parece que quando tem alguma vítima da direita que seja negro, não tem os direitos humanos, os antirracistas para defender. Quando tem alguma mulher, não tem as feministas para defender. Quando tem algum homossexual, por exemplo, do partido não, né, do grupo gays com o Bolsonaro, que é diferente do partido LGBT. Quando tem alguma vítima de lá, você não vê o partido LGBT defendendo. Então é isso. Se depois desse vídeo eu não for barrado, até a próxima.